Com você. Estamos hoje iniciando uma live com o desafio de ser você, histórias que inspiram. E eu sou privilegiada porque eu só tenho gente maravilhosa aqui nesse quadro de histórias que inspiram, né? E hoje vai ser com a Regiane. Regiane já chegou, já vou mandar o convite para ela. E aí, nesse sextou, é um sextou diferente. É um sextou que a gente vai comemorar. Tudo bem, Rê? Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Que honra ter você aqui com a Que gente nesse quadro. Eu ótimo. falo que eu sou privilegiada, porque eu só tenho gente maravilhosa aqui. Todo mundo que participa desse Exato. quadro aqui é ó. E é uma honra ter você aqui. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado o convite de estar aqui com a gente, né? E eu falo que esse quadro ele nasceu junto com a gestão emocional, né? Quando eu fiz a primeira vez, né? Assim que eu terminei. E eu senti muito no coração de fazer, porque a grande maioria das meninas nunca tinha feito live também, né? Então Uhum. também era para a gente já ter um desafio da gente conseguir vir colocar nossa cara a tapa, né? Na era da Verdade, tecnologia, mas verdade. de uma forma que a gente não estaria sozinha, a gente estaria uma com a outra, né? Sim, E aí desde então tem funcionado bem, né? E a gente tem evoluído aí, a gente tem trazido outras convidadas, né? Mas foi na gestão emocional que nasceu esse quadro, o Desafio de Ser Você, Histórias que Inspiram. Né? E hoje eu tenho a honra, né, de estar aqui com a Regiane, que também é uma esteticista, que também é uma gestora emocional, igualzinha a mim, mas, no entanto, né, Rê, somos é, únicas, né, nas nossas essências, né, exato. apesar de termos as mesmas funções. Então, se apresenta, né, para o público, fala quem é a Regiane. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje. E o quanto é desafiador, né, Jean? A gente se propor a fazer algo diferente, sair da nossa realidade. Realmente estou muito feliz. Ontem, quando você me mandou a publicação, né, o post, eu realmente fiquei muito emocionada, porque é desafiador ser nós, né? É muito desafiador. E hoje eu consigo falar que eu sou Regiane Vieira, tenho 40 anos, eu sou uma mulher, eu sou mãe, eu sou apaixonada pelas minhas duas profissões agora, né? Que agora que eu estou relativamente com a estética e com a gestão emocional. Sou uma mulher apaixonada pela vida, apaixonada pelos meu pet, eu tenho um petzinho aqui em casa, né? O Thor, eu tenho meus hobbies. Então, hoje eu sei verdadeiramente quem eu sou. Quando iniciamos a gestão emocional, uma das perguntas, né, que a nossa gestora nos faz é quem você é? E eu estava perdida, não sabia quem eu era. Hoje realmente eu sei. E quando eu vi o post, eu me emocionei por causa disso, porque eu vi aquela foto junto com você, essa mulher maravilhosa Olha só que que fala. você é, né? E eu falei, poxa, tá dando certo, né? Então, a gestão emocional, como nós vamos falar daqui para frente, é um caminho sem volta, é um caminho que só evolui. A gente evolui como indivíduo, como um ser humano realmente, né? De ter um propósito, e isso, consequentemente, acaba melhorando todos os nossos relacionamentos, como mãe, como esposa, como colega, como filha, né? Então acaba realmente gerindo e a gente realmente se conhecendo. Hoje eu sei quem eu sou, já. Não tenho dúvida disso. Eu sempre lembro de uma história que aconteceu comigo quando eu estava, acho que no. Hoje se chama ensino médio, né? No colegial, né? A gente chama ensino médio hoje. Não entregando a idade, né? Mais de 40. Mas a gente tinha aula de filosofia e o professor perguntava: quem é você? E aí a gente escrevia lá, né? Eu sou fulana de tal. Ele falava assim: quem é você sem você escrever seu nome, sem você escrever a sua profissão, né? Falava assim: ah, sou filha, né? Sou mulher, sem dizer seu sexo, sem dizer as ocupações que você faz, né? E eu ficava assim: gente, esse professor é doido.
Gente, como que eu vou dizer quem eu sou sem dizer meu nome, sem dizer o que eu faço, sem dizer de quem eu sou filha, né? Sem dizer de quem eu sou irmã. E, na verdade, a filosofia, ela já convida a gente a fazer. Para você ter essa consciência, você precisou fazer uma viagem, né? Para dentro de você, porque isso não está isolado de nós, mas ele traz clarezas de quem nós somos, né? Como foi para você essa viagem para dentro de você? Bom, o autoconhecimento, ele, para muitas pessoas, parece ser bobo, né? Parece, eu quero me conhecer. Eu vejo no espelho, eu sei quem eu sou, né? Eu tenho cabelo loiro, eu sou assim, assim, assado, independente. Mas não é sobre isso, não é sobre a sua aparência. E sim, de verdade, você entender como a sua história foi escrita desde né, quando a gente se conhece por gente, lá aos seus 5, 7 anos, e até o momento de hoje. Muitas vezes a gente acha que tudo porque a gente passou é por causa do nosso jeito, mas na verdade não. Existe uma história, né? Então, na gestão emocional, quando a gente começou a entender a nossa jornada, entender a nossa bússola interna, né, que é um dos requisitos maravilhosos de ferramenta que nós temos, é conhecer nossa bússola interna, e para isso nós temos que entender a linguagem de amor, entender o nosso temperamento, tudo, né? Se conhecer de verdade. Quando isso aconteceu, já foi assim, um divisor de águas, porque eu entendi de fato que existiu sim uma Regiane com uma história, existiu sim reações de acordo com aquilo. Mas quando tudo isso foi preenchido através da bússola interna, eu entendi que eu não era aquela cara fechada, como a Geisa dizia, né? Eu não era aquela pessoa reativa. É porque teve uma história. E sim, hoje, através disso, eu consigo entender e reagir de uma outra maneira. Então, o autoconhecimento, esse processo da jornada, realmente é transformador e é um caminho sem volta, porque a cada dia você vai se conhecendo mais, você vai entendendo o que de fato está acontecendo e você não tem mais aquela uma reação que você teria, que eu teria uma outra reação, porque a gente para pensar, né? A gente para pensar de fato se aquilo é coerente ou não e ter reações, ter ações efetivas, né? Ações mais acertativas, eu diria. Então, realmente foi transformador. Vejo, né, que as pessoas têm notado essa diferença. Principalmente eu, né, o que eu acho que é o mais importante. Mas Sim. assim, as pessoas ao meu redor, que eu tenho meu filho, meu marido, e eu estou fazendo também que as pessoas parem para pensar um pouquinho nisso também. Por que de fato eu preciso me conhecer? Por que eu preciso passar por essa jornada? Então, se tem dor, se está doendo, é porque não está legal, né? Então, existia dor dentro de mim, existia angústias, existia coisas que eu não entendia e eu achava que eu era culpada, mas na verdade não, né? É porque o modo de vista era a visão que eu estava tendo sobre aquilo. Então, quando eu mudei a visão pelo, pelos meus, pela minha linguagem de amor, pelas coisas que eu de fato gosto, tudo se transformou. Né? Então, hoje pode vir qualquer tipo de problema, de obstáculo, independente do que for, vai estar lá o caos, mas não vai estar dentro de mim. Então, não vou gerar mais aquilo que eu achava que eu era culpada de certas coisas. Na verdade, não. Existe, né? São coisas que a gente não consegue controlar. Mas eu sim consigo controlar o que eu penso e da forma que eu ajo. Então, Como a gente realmente é aprende, sobre isso. como a gente aprendeu, né, Rê? Exato. Que a nossa mentora sempre fala pra gente, né?
passe pela emoção, mas não se torne a emoção, né? Então, assim, antes da gente ter esse autoconhecimento, da gente fazer a jornada, né, de olhar para quem nós somos, para os nossos temperamentos, para a nossa linguagem, né, para a nossa bússola interna, a gente vai entendendo que as situações que acontecem, né, na nossa vida, desde quando a gente era criança, as tragédias pessoais, né? Vamos falar assim, né, para as pessoas já entenderem as tragédias pessoais que acontecem com a gente desde quando a gente é criança. E quando a gente vai crescendo e a gente às vezes não coloca aquilo para fora, a gente somatiza e a gente se torna a emoção, né? A gente se torna a raiva, a gente se torna a indignação, a gente se torna a insatisfação, a gente se torna aquela pessoa de cara fechada, sempre de mau humor, mas é porque a gente está machucado. Quem está machucado não vive sorrindo, né? Também não é sorrir 24 horas, né? Mas quem está ali dentro da dor, que se tornou essa dor, enquanto a gente não desenvolve esse autoconhecimento, a gente realmente não tem a consciência de que a gente está sendo a dor. Para a gente, isso fica assim, Senhor, a gente pede para Deus, né? Deus me ajude, que melhora tudo isso na minha vida e tal. Né? E aí, quando a gente sai ali da oração, né? Que a gente vai para a vida real, né? Porque tem um momento da oração que a gente pede socorro e quando a gente vai lá para o campo de batalha, né? E aí, quando a gente chega lá, a gente tá machucada ainda, tá doendo, né? Daí fica pensando assim, gente, eu pedi ajuda para Deus, mas Deus não tirou essa dor dentro de mim. E na verdade, não é Deus que tem que tirar a dor, né? A gente vai aprendendo e olhando que se eu me torno a dor, né? Quem que tem que olhar para essa dor com carinho? Eu sempre falo assim aqui na estética, né? Na questão do emagrecimento. Quando a gente fala assim, aceite onde você está. Aceite você olhar no espelho e não estar contente com o corpo que você tem, com o rosto que você tem, com o cabelo que você tem, com as roupas que você usa, né? Porque muitas vezes não, toda vez é a roupa que escolhe, né? Quem não está nessa jornada do autoconhecimento. O aceitar não é você passar pano quente, né? A pessoa fala assim, ah, mas aí eu vou aceitar e tá tudo bem. Não, aceitar é olhar, né? Quando eu entendi, porque bem lá atrás eu falava assim, gente, mas se eu aceito, tá tudo bem assim. Não, quando eu olho e falo assim, nossa, essa é a minha realidade, isso é o que é cai uma ficha, não é nem uma ficha, né? Isso também entrega a idade, a gente falar ficha, né? Cai uma, vira a chave, Vira a vira a chave, chave, mudou já. vira a chave, vira a chave, e aí você fala assim, nossa, se eu soubesse disso antes, né? Como foi para você essa virada de chave, Rê? Exato, e aí é isso mesmo. Eu falei, puxa vida, por que que eu sofri tanto há tanto tempo? Né? Porque eu venho sofrendo. Não existe, é por isso que eu falo, a dor, se tem dor aí, se tem algum um pingo de dor, não tá legal, né? E aí a pessoa vai procurar outros caminhos para poder sanar essa dor, mas a dor ainda aumenta, ela vai aumentando cada vez que passa. E aí eu falo, gente, tem tantas mulheres sofrendo por nada, tem tantas pessoas sofrendo por nada, por angústias, por frustrações, por algo que escutou lá na infância, né? E isso para mim foi essa virada de chave incrível. E hoje eu não me permito mais, Jean, de sofrer por algo que é colocado ou é uma palavra que foi lançada. Eu não me permito mais, porque hoje eu sei quem eu sou. E hoje, aí, quando a gente sabe quem nós somos, fica tudo mais fácil, fica tudo mais leve, né? É libertador. É uma sensação de liberdade, porque você não vai ser quem as pessoas estão te dizendo quem você é. Aí você vai ficar angustiada, ansiosa. Ah, eu sou ansiosa. Não, posso estar com ansiedade, mas não sou ansiosa. Eu posso estar com raiva, mas eu não tenho essa raiva dentro de mim. Eu posso estar magoada, mas eu não sou a mágoa, né? Então são caminhos libertadores, porque se cada vez você achar que você está magoado, está triste, vira uma depressão. E a depressão vai virando outras coisas e vai dando outros problemas de saúde fisiológicos, né? Os tipos de relacionamento. Então a pessoa fica aprisionada. Por isso que eu falo que é libertador. Se conheça. Se conhecer
se ame. Primeiro procure ajuda, né, Jean? Procure essa Sim, ajuda como nós temos. Eu fui para a gestão emocional para ser a paciente, né? todas nós. Eu fui para ser a paciente e me tornei a profissional. Sim. Então, está sendo glorioso. Está sendo ainda um caminho, um processo. Estou ajudando mulheres que não conseguem se libertar daquilo que ela acha impossível, mas na verdade não é, né? Então, porque eu quero que outras mulheres também tenham a sensação que eu estou tendo de liberdade, de leveza, de tranquilidade. Eu quero ver brilho nos olhos das mulheres, eu quero ver o sorriso, eu quero ver a felicidade. E não porque ela está num relacionamento legal, porque ela está com dinheiro, ou porque a conta está paga, o boleto está pago. Não é sobre isso. E eu quero despertar esse brilho no olhar, né? Despertar sem ser quem ela é, por ela ser quem ela é. Porque hoje eu sou Regiane Vieira, né? Hoje você é Vanessa. Com ênfase no eu sou, né? Eu sou exatamente com as minhas linguagens, com o meu amor, com o meu cafezinho da manhã que eu adoro preparar, né? E tudo que eu faço hoje é com muito amor, independente da minha história. E o que eu gosto Independente, né? e o que eu gosto assim muito de mencionar e que tem assim, eu falo que se tornou uma das minhas hashtags, né? Esteja presente, né? A autopresença. Eu falo muito sobre a autopresença, que foi algo que eu aprendi mesmo na gestão emocional. E, e foi uma das estratégias que a gente tem para a gente utilizar para a gente não se tornar a dor, para a gente não se tornar a situação que sempre vai acontecer. Isso não quer dizer, passei pela gestão emocional e agora eu não posso sentir raiva. Posso sentir a raiva, igual a Rê falou, mas não me tornar a raiva, né? Eu posso estar com ansiedade, mas não ser ansiosa, porque a situação em si que está ali acontecendo, eu ainda naquele momento, ainda não aprendi, vamos dizer, a lidar, né? Mas as emoções primárias, que são as emoções fisiológicas que a gente fala, de raiva, de alegria, de tristeza, eu vou continuar sentindo. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, eu aprendi a fazer gestão emocional, é uma confusão que também acontece com a gente quando a gente está na caminhada, de falar assim, nossa, então eu estou fazendo gestão emocional, então eu não posso mais sentir raiva. Ai, não posso ficar triste com fulano, porque fulano foi filha da puta comigo, né? E eu não posso ficar indignada. Pode, entendeu? Porque são as nossas é, reações, emoções fisiológicas. Isso nasceu, né, ali com a gente. O que eu vou fazer com o que eu senti é que vai fazer toda a diferença. Eu senti raiva de uma coisa que a Regiane fez para mim, mas às vezes só foi o meu entendimento naquele momento, né? E não, isso não significa que a Regiane me fez passar raiva. Para ela tá me ajudando, dando um exemplo, né? Mas para mim, eu falei assim, nossa, mas eu não aceito isso, que não sei o quê. Aí eu guardo, aí se eu guardo, não lido com aquilo, eu me torno essa emoção, né? E aí isso começa a me fazer mal, né? Então, o que que eu não posso fazer? Não é sobre o outro, é sempre sobre mim, né? Então, o que que a gente aprende, né, Rê? Não é sobre o outro, e que eu aprendi muito, e eu ainda aprendo, eu sempre falo que eu sou uma eterna aprendiz, né? Porque a gente termina um nível aqui, ó, terminou um degrauzinho aqui, tem outro aqui. Terminou esse, tem outro. Aí você fala assim, nossa, agora, ó, tô, né? Aí vem lá uma rasteira, você cai dos degraus tudinho. E aí você volta de novo. Só que daí você já tem a consciência, você sabe assim, poxa, eu tava no terceiro degrau, por que que eu caí de novo? E aí você vai tendo a consciência, porque você já se conhece, né? Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu tenho, né, um dos temperamentos assim mais forte, ser fleumática, né? Então, o que que é ser fleumática, né? Dentro das características, gente, devagar. A pessoa lenta demais, entendeu? A pessoa lenta demais. Eu ficava assim, gente, mas eu não sou devagar. Muitas coisas eu fazia rapidamente, né? É, mas por que que em outras eu não conseguia? Eu não conseguia.
E aí eu mesmo me culpava, falava assim, gente, eu não consigo fazer isso. E aí eu deixava para lá e eu me frustrava, ficava triste. Até eu entender que isso fazia parte do temperamento. Então, como que eu vou lidar com esse temperamento, né? De que forma que eu vou só o fato de eu ter a consciência que não é que eu estou sendo lerda, né, nem lenta, né? Sim, É que no meu tempo eu preciso de mais tempo que as outras pessoas. Uma sanguínea vai lá e tá, já tá fazendo as coisas. Eu não, eu já preciso de mais tempo. Então, assim, por exemplo, para mim começar a fazer essa live, para mim criar esse projeto, tipo assim, não foi assim numa semana, entendeu? Se para as pessoas que já começa e faz, eu tenho a ideia na mesma hora, mas eu preciso de um tempo, né? sim. E se eu vou logo de cara, eu quebro a cara, porque eu não consegui dentro da minha bússola ter um tempo para mim processar, né? E Isso é em tudo? Não. respeitar o seu processo, É, né? E nós temos que respeitar o processo. Por sim, isso que só quando a gente se conhece, fica tudo mais fácil. sim, aí só pelo fato de eu saber disso, eu não fico mais com aqueles sentimentos, nossa, eu não Sim, consigo fazer nada. sim. Eu não consigo, né? Só que aí o que aconteceu? Eu entrei, eu falo que a gente entra daí nos sabotadores, né? Eu virei uma hiperrealizadora, né? Uma hiperrealizadora. E aí, pra quê? Porque eu não queria mostrar que eu era lenta, né? E aí eu virei uma fazedora, né? Só que aí, quando você vira essa fazedora, você se fere, porque ó, você tá fora da sua bússola, né? Então eu precisei equilibrar, não preciso nem não fazer, mas também não preciso também fazer o tempo todo. Sim, exatamente. E na gestão emocional, né, a primeira coisa que nós conhecemos o paciente é identificar os sabotadores. Então, aí a pessoa vai começar a entender, então eu não sou lerda, né, por causa disso, eu não consigo terminar as coisas, os projetos, eu não consigo é, parar de pensar desse jeito, eu não me entrego à emoção, então a gente consegue ter uma amplitude do que realmente de fato está acontecendo, né? E falando também desta visão de temperamentos também é muito interessante, porque no processo eu descobri que eu sou colérica. Tanto que, assim, quanto começou a falar sobre os temperamentos, o que era o que, todo mundo do grupo, gente, me chamava de melancólica. Não, porque eu melancólica, porque eu só chorava. É melancólica, não sei o quê. E aquilo me agoniando. Eu falei, gente, eu não sou melancólica. Eu sempre fiz as coisas assim, eu tô no momento mais quietinha, mas eu não sou melancólica. E aí que de fato, né, foi um grande debate no grupo, descobriu-se que realmente definiu a parte colérica. Aí eu falei, agora eu me encontrei. O melancólico pode até estar no cantinho ali me perseguindo, mas o colérico é o primeiro. E aí, quando Jean, também eu coloquei isso em questão, eu falei, não, vou levar o meu temperamento para a luz. Vou Sim, levar, vou fazer, vou agir. E uma pura ariana não tem como ser melancólica. A ariana é ação, é fazer, né? Coloquei para a luz. Então, por isso que neste processo, né, que nós vivemos e ainda estamos vivendo, a palavra é liberdade. Porque sim. você vai fazer de forma que tem que ser feito, se é ali devagar, respeitando o processo, se é mais agir, se é mais, dependente de como for, mas você está fazendo, né? O É. importante é isso, você está fazendo, né? Bom dia para quem chegou agora. Essa é a minha querida Janete, vocês não conhecem. Tem meus alunos aqui, já eu fiz o convite. Tem os alunos do Senac, do 24 de maio. Eu vi também que entrou uma professora lá de Paris, viu? Nós estamos internacional, ó. Vamos chique. Temos também, temos lá também a Virginie, bonjour. Temos também a Jaque, né? Da gestora também, gestora emocional.
convidei um monte de gente aí para poder ficar registrado E, e e, ver se e depois realmente também, né, eles podem assistir gravado, vai ficar gravado, né, para eles isso. poderem aprender um pouquinho e olhar para dentro de si. E outra coisa importante, né, Rê, que você falou assim, aí cada um vai entendendo o seu temperamento e depois que a gente aprende isso, a gente desconstrói. Desconstrói como? Você não é o seu temperamento. Ai, Você pode é, transitar pelos quatro conforme o local que você está, onde você está, porque nós possuímos todos os temperamentos. Claro, tem aquele que está ali que você fala assim, nossa, esse está aqui. Então, assim, eu aprendi que em determinadas situações eu preciso ser colérica, eu preciso ir lá tomar decisão e decidir. E por muito tempo eu tive que ser essa pessoa desde criança, porque era eu que cuidava dos meus irmãos. Então, se eu não fosse autoritária, não colocasse ordem, que era quatro, nossa, entendeu? Então pensa, eu já era colérica, né? Então não onde que uma colérica. Aí eu fugi, não era mais fleumática, né? Eu era uma colérica desde criança, mas meu temperamento principal, qual que era? Fleumática. E eu tava fazendo o quê? Porque a gente vai aprendendo que só que aquilo ali com o tempo, você vai vendo que você carrega responsabilidades, porque o colérico ele vai pegando coisas. Não, eu vou cuidar disso, porque se eu não cuidar disso, ninguém vai fazer do meu jeito, não vai ficar bom. E aí você vai abraçando, até que uma hora não dá mais. É onde eu falo que a gente carrega aqueles pesos, as mochilas invisíveis, que a gente carrega obrigações e a gente fala que o outro não dá conta. Mas imagina um colérico, né, junto com o fleumático, entendeu? E o fleumático, na dor tá dele, louca. entendeu? Acaba não tendo um relacionamento, né? É, Porque acaba realmente não tem. E aí eu fui aprendendo que nós não somos também nosso temperamento. Nós transitamos entre os temperamentos conforme, né, a situação que a gente está. Porque a gente aqui, por exemplo, a gente está tendo que ser sanguínea. Sanguínea é a comunicadora, a pessoa que vem e fala, né, que interage, que está ali. Então, o que que acontece? E a gente precisou ser analítica, né? De ali programar a live, né? Marcar. Então, a gente vai transitar por esses temperamentos, entendendo que não somos os temperamentos. Então, eu falo que é igual na filosofia, né? Também. Primeiro, a gente constrói, isso daqui faz parte de mim, isso não faz. Aí depois você desconstrói tudo. Ó, você não é nada disso, entendeu? Mas você hoje se encontra com esse temperamento, como a Rê disse. Aí a gente traz para a luz, né? Porque quando você traz para a luz, você não carrega, não se torna ele, e não se tornando ele, a gente não carrega a dor, a gente fica mais leve. Por isso que a gente vê esse sorriso lindo, essa leveza na cara da Rê, né? Porque quando eu conheci a Rê, a gente olhava para ela, ela estava sorrindo, mas a gente entendia assim, gente, essa mulher é brava, hein? Não é, Rê? ah, eu vou ficar vermelha, é verdade. E aí a gente É começa a verdade. conversar com ela, né? E ela traz uma doçura, uma leveza, sabe? Nem parece essa. Gente, porque eu perto dela, ela é grandona, eu sou pequenininha. Mas a gente parecia do mesmo tamanho, né? Porque Uhum. daí ela já estava Exato, sendo ela, né? Na essência. exato, exato. E quando teve nosso encontro, né, presencial, que a Geisa veio de Brasília, que a gente só se via pelo online. E aí a gente começou a olhar uma para outra. Nossa, mas você não parece quem você é, né? E isso é legal, porque o contato, né, depois, lógico, depois de ter feito, já está passando pelo processo de transformação, a gente se via de uma forma, né? Mas o contato pessoal, né, a gente se olhando no olho, viu que realmente nada daquilo que estava sendo visto era de fato de verdade, né? Então, as meninas me falam, Rê, tem uma paciência, você é assim, você é assim. Eu falei, não, de verdade, eu ali coordenando, dando aula, eu sou, porque aquilo é a minha essência, né? Uhum. Tanto que quando nós estamos no local, estamos equilibradas, não existe nenhuma situação que nos coloque numa emoção negativa, você fica na sua essência. Então, o que é isso, Rê? Como é estar na sua essência, estar bem? É fazendo, depois de a gente se conhecer, né? É fazer o que a gente gosta. Então, eu fico muito tranquilo numa sala de aula, eu fico sossegada. Agora, onde me gera um pouco mais de estresse? De repente, estar em conflito, estar em situações que eu não concordo, né? Mas como você
você colocou. Qual que vai ser o equilíbrio? É a gente verificar que não é sobre o outro. E é sempre sobre da minha atitude como eu vou tomar. Então, mesmo que esteja numa situação desafiadora, numa situação que está me deixando desconfortável, né? Em vez de eu falar, ser reativa, né? Então, o que que eu faço hoje? Eu observo. E aquela pessoa ali gritando, falando, eu falo, não está falando sobre mim, está falando sobre ela. Sim. Existe dor ali dentro. Então, isso que é essa virada de chave. Só que para isso, as pessoas precisam passar pela jornada do autoconhecimento. Precisa realmente se quebrar por inteira e reconstruir novamente, porque senão vai ficar sofrendo sempre. Sempre vai ter um problema. Ou ela vai ser vítima da situação, ou ela vai ser a causadora. Então, para realmente, vamos quebrar, vamos desfazer tudo isso, procurem, né? Vamos fazer aqui a propaganda, Gê. Vamos, procurem uma gestora emocional, uma pessoa que você se identifique, né? É diferente de um profissional psicólogo, é totalmente diferente, não tem comparação. Em respeito aos profissionais psicólogos, eles têm uma metodologia de ensino, né, de aplicabilidade. A gestora emocional tem uma outra, né? E fica tudo mais fácil, né? Vai doer? Com certeza vai doer. A gente não pode mentir também que tudo é flores, né, Jean? Não. Tem as Na lamúrias verdade, também. a flor, para você chegar lá no jardim, você vai ter que passar por uma estrada. Vamos usar, né, no modo de analogia, né? Você vai ter que caminhar por uma estrada longa, mas você vai olhar do lado, vai ver uma árvore, vai ver uma flor, né? Só que você só vai ver e você vai se sentir muitas vezes sozinha, porque você fala assim, nossa, só eu que passo por isso, só eu que não vejo isso, né? E aí quando a gente começa a enxergar e você olha, você fala assim, nossa, tinha 3 árvores ali, eu só vi uma. Nossa, tem um jardim todinho ali e eu só via os espinhos, né? Tem os espinhos? Tem, mas tem as flores, tem o perfume das flores, tem, né? Eu falo aquele olhar, né, de você Gente, observar, ver as flores, sentir o perfume das flores. Então, quando você vai passando por esse processo, sim, tem os espinhos, tem a jornada que a gente se sente que está sozinho, e toda vez que a gente toma consciência, isso é do ser humano que naquele momento que você está e que está doendo, que você toma consciência que talvez você não precisasse passar por aquilo. Ou talvez, né, é o que eu falo hoje, você não é quem você é hoje se você não tivesse passado por aquilo. Aquilo te fortaleceu, te fez a pessoa que você é hoje. E apesar de você ter sido ferida, essa ferida cicatrizou, né? E quando a gente volta a olhar para aquela ferida e de repente ela abre de novo, não tem como, né? Teve até um vídeo, né, lá daquele moço lá, aquele influencer da terapia, né? Gente, a gente sai chorando. Toda vez a gente chora. Porque você olha para algo que está ali doendo e muitas vezes, eu falo isso pela mulher forte, que a grande maioria de nós profissionais temos que ser, né? A gente acaba não olhando para a dor e no momento que você olha, a emoção vem. E aí você chora. Porque você ali está se permitindo ser vulnerável. Inclusive eu falo, né? Porque, por exemplo, eu tenho pacientes de gestão emocional que principalmente quando eu vejo que o temperamento dela é colérico, que ela é aquela pessoa que comanda, né? Tudo. Entendeu? Eu falo, isso aqui só vai funcionar se você ser vulnerável. Se você não for vulnerável, a gente nem inicia o processo. ela Porque vai ela ficar vai muito ter que rígida, tirar né? a E capa, tirar a né? capa. E Vai ter que dói, tirar a né? capa. Tirar a capa dói porque ela não quer mostrar o sofrimento. Porque atrás daquela fortaleza existe dor, existe uma ferida e ela não quer mostrar. Então ela quer se mostrar forte o tempo todo, né? E aí a pessoa começa a se ficar, depois desse processo de tirar a capa, começar a trabalhar nessa dor, ela fica autêntica, né? Existe uma autenticidade. E ela não vai, por isso que criando essa força de autenticidade, ela vai ter mais amor próprio, ela vai começar a se cuidar mais, e ela vai ter uma coisa que poucas pessoas ainda entendem a palavra coragem. Que ela vai ir, ela vai ter coragem de fazer tudo que ela sente vontade, e não pelo outro, e sim por ela. Ela vai fazer uma faculdade,
ela vai entrar na academia, ela vai no salão se permitir a cuidar do cabelo, fazer as unhas. A gente fala muito sobre autocuidado, né, já Sim, relacionado sim. à estética. Então, ela vai Começa. ter coragem, ela vai estar sendo autêntica e tendo coragem de ser quem ela é. Porque é um grande desafio que as pessoas enfrentam hoje em dia. É aquela dor, aquela falta de amor que ela tinha, aquela falta de algo que ela busca, isso vai ser preenchido. Ela Sim, mesma vai se preencher, né? Então, ela não vai ficar dependente emocionalmente do outro, ou da comida, ou de algum vício que ela venha entrar. Ela vai estar dependente dela mesma. Ela fala assim: como vai ser meu dia hoje? Ah, hoje eu vou acordar, vou fazer aquilo, vou para academia, como a Jan já foi, eu daqui a pouco ainda vou. A Jan já foi para academia, já treinou, faz as corridas, né? Também me apaixonei por corrida também. ah, Então, eu tô poxa, apaixonada em ver trabalha, você conquista, correndo. né? Hoje eu já tô agoniada, querendo já botar aqui o tênis e já querer sair correndo. E é isso que a gente precisa, porque aquilo me faz bem. E não importa se eu corro todo dia 5 quilômetros, eu não quero mostrar para ninguém. Eu estou mostrando para mim o quanto eu sou capaz. Então, estou sendo eu. Porque se eu ficar no sofá sentada sem fazer nada, isso vai me frustrar. Vou ficar Sim, agoniada. E eu vou ficar triste. Por que eu quero ficar triste? Então, a gente tem duas opções. É melhor ficar feliz, né? Ficar né? feliz aí e aguentar a energia do dia todo. Então, isso nós estamos inspirando mulheres. E como você Sim, está fazendo? Você sim. também. Eu acho que você está sendo primordial no seu processo de trabalho. Realmente quero te parabenizar. Você está inspirando mulheres a se olhar, olhar para dentro e falar assim: ei, fulana, quem está aí? Né? Vamos despertar essa mulher que está aí dentro. E não é para levantar bandeira, nada Não, disso, tá? É para ela realmente ver quem está ali. Tem uma mulher machucada, tem um ser humano machucado. E para que as sim, pessoas estão se machucando? Né? As coisas estão muito ruins aí, já, aí fora. Então vamos se olhar, vamos se cuidar, vamos verificar que dor é essa. Quando se fala sobre bússola interna, né, existe todo um processo. Não é pegar uma bússola, colocar em você e ver o que vai descobrir. Não. não. E eu falo, a resposta está aí dentro. Né? Então, o papel da gestora emocional não é dar a nossa opinião, e sim buscar, né, a bússola interna dos pacientes, porque ela sabe a resposta. E por que ela não Sim, acessa essa resposta? Porque dói. E ela não vai se abrir para qualquer pessoa, ela vai se abrir para quem ela confia. Então, o nosso papel é esse, é despertar mulheres para se livrar de dores, para se tornar a sua essência, se tornar autêntica, ter o amor próprio e todo dia ter coragem para ser quem ela é de verdade. E não ser mais a frustração, a raiva, o que as pessoas falam quem ela é, né? E sim, ela vai ser de fato. Eu sou Regiane, sou autêntica nas minhas coisas, eu quero fazer no momento que eu quero estar fazendo. Porque assim eu vou fazer com muito amor, eu vou fazer com propósito e tudo fica mais tranquilo. E eu quero que realmente as pessoas tenham essa. Eu quero que a gestão emocional cresça, né? Eu quero que as pessoas, eu desejo que as pessoas não sintam mais essa dor que elas estão sentindo hoje. Que realmente sintam-se acolhidas pela gestão emocional e veja o quanto é transformador. E é maravilhoso demais. você, porque não é só a vida da pessoa, né, Jean? Nós também conseguimos mudar quem está ao nosso redor, né? Sim, Isso que é principalmente, né? Sem importante. falar nada, apenas sendo Nem quem nós fala somos. Porque eu nada. tenho certeza que um monte de gente olha para a Rê hoje, principalmente, né? Porque você tá aí na escola, né? Você Sim. dá aula e tudo mais, dá os treinamentos. Então, quantas pessoas não passam por você e aí de repente olhou e já viu uma Regiane diferente, né? A Regiane deixou de ser ela? Não, pelo contrário, a Regiane começou a ser ela, né? Na essência, não que ela não fosse antes, mas antes ela carregava também um peso, né?
das dores que ela viveu a vida toda. Todo mundo carrega essas dores. Não somos. A gente, quando às vezes vai falar de dor, né? Meu marido às vezes fala assim: ai, pronto, já vai começar a história triste. Meu filho, para a gente falar da história boa, primeiro é a triste, É a depois vem a boa. triste primeiro. Sim. Não tem como falar da transformação se não tiver a história triste antes, né? Exato. Mas a nossa ênfase, quando a gente fala da história triste, não é a ênfase na história triste. A ênfase é na transformação que você faz na sua jornada, né, de gestão emocional, de autoconhecimento. E eu vejo isso muito, sabe, Rê? Principalmente com a nossa profissão, com as esteticistas, sabe? Porque as esteticistas, em geral, né, hoje a gente tem muito esse abrir, né, abrir o olhar, abrir a visão, né? Mas, tipo, 10 anos atrás, a gente já ia nos congressos de estética e eu lembro que sempre já tinha palestra assim, você se coloca na sua agenda, Uhum. O que né? você E fez aí a gente vai por perceber. você, né? O que você fez por você? Fez limpeza de pele, está se cuidando? E a gente Isso, nunca fazia nada. né? E aí que a gente priorizava? Eu falo por mim também, tá? Não tô falando de mim também, entendeu? Aí você tem lá, tem um dia que você não tem ninguém. Aí você fica assim, meu Deus, eu não tenho cliente hoje. Acabei de começar a profissão, aí não tenho cliente porque eu não tenho prática. Aí tá, aí de repente começa a atender, aí daqui a pouco eu já tô com a agenda cheia. Daqui a pouco, gente, às vezes dura um ano, dois, né? Aí tô lá com a agenda cheia. Aí eu faço alguma coisa por mim. Eu não fazia nem antes, quando eu não tinha cliente, e eu não faço depois, quando eu também tenho bastante, né? Por quê? Porque eu não tinha esse olhar. Hoje, antes de eu atender qualquer cliente, entendeu? Eu preciso ver de mim, né? Eu tô com a minha limpeza de pele em dia, eu estou com a minha massagem em dia, estou com o meu cuidado em dia, né? Então, assim, é você ser atendida, sim, por outro profissional, entendeu? A minha esteticista é a Paty. A Paty me atende, faz massagem, né? Mas eu consigo ir toda vez? Não, né? E tá tudo bem também, né? Mas assim, o que que eu posso fazer, independente da sua profissão, né? Eu estou falando da estética, que nós trabalhamos na estética, né? Mas independente da sua profissão, que momento é que você para olhar para você, né? Porque assim, muitas pessoas às vezes têm muito preconceito, né? Com você falar das emoções, porque leva sempre aquele negócio assim, ai, pronto, agora todo mundo só fala de emoção, entendeu? Aí fala assim, ai, tem que ir pro psiquiatra. Não, não Gatilho, precisa ir né? pro Falar sobre psiquiatra. gatilho. Depende, É. depende, né? Às vezes, só o fato de você olhar para você e tudo mais, né? Porque a gente também tem a questão das suplementações, né? Porque às vezes você não tá dormindo bem, você não come bem, e aí você tem um monte de coisas que impede você também de ser quem você é, porque você está passando por problemas físicos de dor mesmo, dor de Fisiológico. cabeça, dor na perna, dor nas costas, dói o corpo todo. Eu falo que o corpo é fofoqueiro. Conforme as emoções que a gente sente, na onde você também vai sentindo no corpo. E isso quer dizer o quê? Que a pessoa não para, né, Rê, para exercer a sua autopresença, né? E aí eu quero que você conte aqui pra gente como que foi, né, esse processo seu quando você começou a correr. Olha, eu comecei a correr na pandemia. Eu não estava ainda na gestão emocional, né? E por um problema vascular, tive que começar a caminhar. Depois que tomei a vacina, tive problemas nas pernas, aí eu tive que começar a voltar a caminhar. E aí, caminhando, correndo, naquela dificuldade, fazia uma volta de 1 quilômetro, eu já morria, né? Cansada. Aí dava duas, aí comecei aos poucos, mas eu peguei efetivamente quando entramos na gestão emocional, né, que tivemos toda a parte de suplementação corretamente, os exames, né, o check-up, os exames de sangue. Depois disso, com certeza, a minha disposição para a atividade física aumentou ainda mais, porque eu já sou formada em educação física, né, também em educação física. Eu falava, poxa, eu não tô legal, não tô me sentindo bem, eu sei que tem alguma coisa ali me travando. E eu mal sabia que era devido à emoção. Não tinha esse entendimento que um pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, e dessa ação também gera reações no nosso corpo. Eu não tinha esse total entendimento. Eu sabia dali para frente, dali para trás eu não sabia, Olha né? quem chegou. Quem chegou?
A mentora? Bom dia! Bom dia, Geisa. Então, eu tinha só aquele entendimento dali para frente, dali para trás eu não tinha. Então, quando foi se colocado em relação, vamos olhar os exames, vamos ver como que você está, vamos verificar em questão de vitaminas, eu falava, poxa, faz sentido, porque nós somos bioquímica, né? Nós somos hormônios, tem sim, de fato, algo que precisa ser analisado. Como hoje muitos médicos ainda não fazem, precisa, né, fazer e ter essa suplementação. E quem está fazendo, ótimo, está de parabéns. E aí eu tive muito mais vontade de fazer as coisas e hoje eu não me cobro, e sim vira uma rotina, né? Da pandemia para cá, já fiz 4 corridas. Esse mês eu faço mais uma. Só, viu? Porque eu sei que você coleciona medalhas. Você já viu as Ainda minhas não sei de medalhas? medalhas. Eu só 4. E estão aí no Não, processo é de. bastante. Vamos comemorar cada medalha. Mesmo, eu falo assim, cada medalha a gente precisa celebrar as medalhas. É, Não só as medalhas, né? Porque muitas vezes você vai correr na rua, não tem a medalha, né? Não tem a medalha. Mas toda vez que você vai correr na rua, você já vai olhar para você e falar assim: nossa, eu consegui levantar da cama e eu fui lá, fiz meu 1 quilômetro, fiz 2, fiz 500 metros, andei 10 minutos. Você fez o seu melhor, né? sim. Então, eu acho assim que quando você tá ali fazendo o seu melhor, independente dos quilômetros, né? É claro que depois que a gente tá ali na corrida, a gente quer, né? Eu fiquei bastante tempo sem correr, sem participar de provas assim, né? Então, eu falei, quando eu voltei, né, esses dias atrás, uns 2 meses, eu falei Sim. assim: a minha meta, sabe qual é? Chegar. Aí a pessoa falou: nossa, Exato. mas a sua meta é chegar? Eu falei: porque faz tempo que eu não corro. Depois que eu cheguei, na próxima corrida, eu falei: agora eu quero melhorar. Um Sim. segundo, dois. Aí a pessoa fala assim: nossa, só Um isso. segundo, Eu falei, gente, para ninguém quem entende. corre, um segundo. Gente, nossa, Uau. aquele último fôlego que você fala assim, deixa É, eu fazer um uhum, pouquinho mais. Aí você fez lá em 30 minutos. Aí foi 30 minutos e 1 segundo. Aí você é, melhorou 29 minutos e 59 segundos. Gente, olha isso. exato, Então, é exato. você vibrar em cada segundo que você melhora. Mas, assim, a primeira meta é você ir e fazer. E aí depois Exato. você vai melhorar, né? E você vai percebendo isso, porque daí seu corpo, você começa a exercer a sua autopresença, né? E aí você fala assim, nossa, parece que eu preciso ir correr hoje, eu preciso ir dar uma volta, Precisa. não é assim? É assim, exatamente. Aí o tênis já fica separado, as coisas tudo arrumado, e já fica automático, né? A gente não existe uma cobrança, por isso que é leve. Não tem uma cobrança. Ai, que chato, tem que ir na academia. Ai, que chato, tem que correr. Não, aquilo faz parte. E na corrida a mente fica como? Nossa, descansadíssima. O mundo pode acabar, você pode pegar, ter que trabalhar a noite toda, você tá leve. Porque tá dever cumprido, né, Gê? O dever fica ali cumprido, tranquilo, sossegado, aí você fala, poxa, amanhã tem mais, amanhã eu volto nesse negócio aqui. Eu gostei disso, né? Então, é libertador, né? Então, quando a gente faz esse processo, hoje eu não me cobro quando eu me cobrava mais, né? Eu tinha aquela cobrança extrema em relação à autoimagem. Hoje é espontâneo, né? Sim. Então, eu fui ali, lavei o cabelo, passei uma maquiagem, tá espontâneo, tá gostoso de se fazer, né? Eu vou ainda pro batom vermelho. Calma, Geisa, ainda vai, as coisas ainda vão. Calma. Calma, tem um Essa semana eu tô no processo. batom nude, né? Essa semana eu tô no batom É, nude. tem um processo, né? Mas assim, toda a transição também dos cabelinhos mais brancos, não estou me preocupando, né? Realmente eu quero colocar para as mulheres a beleza também que elas têm em relação ao autocuidado, colocar isso para fora. A gente não tem que ficar em caixinhas de padrão de beleza. Sim, Você é bonita com a sua beleza e você tem que aprender, na verdade, a realçar ela ainda mais. sim, Então, a estética, olha como nós somos privilegiadas. Nós somos esteticistas, quem é da área da beleza também aqui, né? Nós temos também alunos da área da beleza, do sim, bem-estar, mas também com a gestão emocional. Porque nós já éramos aquela psicólogas, né? sim, Ah, você, nossa, esteticista muito. também ali escuta bastante. E agora, tendo essa estratégia de como se fazer aquilo, fica tudo mais fácil.
né? Ainda tem uma gestora maravilhosa como a Geisa, gente, ninguém não quer mais nada nessa vida. A gente só quer realmente trabalhar e atender nossos pacientes e correr, E correr. e saber ser corrigida, né? Então, assim, Exercer o autocuidado, né? Porque sempre começa com a gente, né? Aquilo que a gente estava falando das nós emoções, somos né? uma lição, um Tudo exemplo. começa e termina em mim. Por quê? Se eu olho para uma pessoa, né, e eu olho para a Rei e vejo que ela tá linda, que ela tá leve, que ela tá com uma presença assim forte, entendeu? Carismática. Quando eu olho para ela e vejo isso, isso está em mim. Eu só consigo ver nela o que existe em mim, Exato. né? E se eu olho para ela e falo assim, nossa, não fui com a cara dela, também é a mesma coisa, não está nela, está dentro de mim. Então, eu gostando ou não gostando, tudo o que eu vejo está em mim, né? Então, o porquê, de repente, eu não fui com a cara da Rei, né? Que sentimento é que isso provoca dentro de mim? Usando ela como exemplo, gente, porque eu vou muito com a cara dela. Muito com a cara, né? Mas assim, que sentimento é esse que desperta em mim, né? Está dentro de mim, eu preciso olhar para isso. Porque do mesmo jeito que eu olhei para ela e veio esse sentimento, eu vou olhar para outras pessoas e também vai despertar isso em mim. Isso a gente só tem consciência também, né? Quando a gente faz a jornada da gestão emocional, porque quando a gente começa, existe uma coisa assim, gente, mas aquela pessoa é irritante demais. Imagina, quem é que aguenta? Quem é que suporta? Só fulano, só cicrano. Então, é a gente sempre apontar o dedinho para o outro, né? Olha lá, o tanto que tem apontado para mim, né? Então, assim, aquilo é. Eu sempre uso disso, eu falo assim: o outro é o espelho. O que, que eu preciso olhar para dentro de mim? Por que, que aquilo está me incomodando? Né? Então, assim, já num, evoluindo num assunto, depois que você já fez essa caminhada, a gente vai chamando autopresença, né? Se situando. Nossa, eu não gosto disso, porque às vezes é uma coisa que aconteceu lá na sua infância e que aquela pessoa te lembra algo que aconteceu lá na sua infância. E às vezes você está inconsciente daquilo, não está consciente ainda. Né? Então, por isso que a gente sempre fala, né? A gente precisa fazer a autoinvestigação, né? Não sermos reativas, é a gente se auto-investigar. E se auto-investigando, o que, que a gente vai fazer? A gente vai trazer para nós, né, Rê, essa autorresponsabilidade, né? O que, que eu posso fazer a partir disso que eu estou vendo, Sim. né? Não é o outro, é sobre mim, né? Ter o autocontrole, né? A gente vai ter o autocontrole de se de fato é aquilo que eu estou vendo ou tem algo ali dentro que não pertence a mim. Então, a observação que a gente começa a ter uma escuta muito ativa, né? A gente observa em relação até mesmo à reação corporal, os trejeitos, a fala, a postura, né? A gente começa a ter esse olhar diferenciado e também ter a escuta mais ativa. Então, entre linhas, o que realmente está querendo dizer com tudo aquilo? Né? Aquela tá gritando ali, o que está gritando? Né? Muitos casos eu comecei, aprendi a identificar, né? Falando aqui dos relacionamentos, eu falava, nossa, a pessoa chegou, acabou de chegar e tá ali esbravejando, falando. Eu ficava assim, olhando, só observando, sem julgamento, né? Eu falava, aí do nada escapava o que que era. Eu, olha lá, não é, tem nada a ver comigo o negócio. Tá esbravejando porque bateu o dedo na cadeira. Não é sobre o que eu sou. Porque magoa a gente, né? Quando a gente se coloca achando que é tudo sobre a gente vai ficando magoada ou irritada. Vai ter algum tipo de emoção. E aí eu vou reagir de uma forma. Ou eu vou brigar com a pessoa, ou eu vou me deprimir ainda mais. E aí são reações que faz mal para ambas as partes. Vai fazer mal psicologicamente, vai fazer mal fisiologicamente também. E vai ficar o quê? Aquele círculo totalmente negativo, vicioso, que eu vou ficar sempre entrando em looping infinito. Ah, a pessoa ficou brava? Ah, eu me deprimo. Ah, passou. Ah, então tá bom. Aí a gente fica sempre assim, no alerta. Ó, o que vai acontecer? Tá acontecendo o que agora? Né? Eu já posso falar porque isso acontecia comigo. Eu ficava sempre assim na Defensiva. defensiva, exatamente. Do que vai acontecer agora?
Ah, agora tá tudo bem. Ah, então tá bom. Ixi, meu Deus, agora aconteceu alguma coisa. Aí o que que eu fiz? Para, não dá pra gente viver desse jeito. Eu não vivia, né? A gente acaba não vivendo. Por isso que eu falo, né? No início eu até mencionei, porque é libertador. Então, chegou esbravando, falando, analisa, né? Eu falo isso para os pacientes, analisa, veja o que de verdade está te dizendo. E muito provável não é sobre você, porque não tem que falar sobre você, se de repente você não fez nada. Se você fez, aí não tem o que fazer, né? Eu não tenho o que falar. Mas muitas das vezes, aquele seu relacionamento, se você está incomodada, não está falando sobre você. É muito mais do que ele passou no dia, do que aconteceu, do que ele já passou sobre a história dele, né? Ah, tá. Aí vai entendendo, vai se encontrando, vai se ajeitando. E é uma coisa que vai aos poucos acontecendo, não é de um dia para a noite, né? Vai se reconstruindo, vai sendo colocado, vai fazendo, e tudo vai acontecendo. Quando ela tiver fortalecida nesta parte, é como acontece comigo hoje. Eu olho e tento escutar o que realmente de fato está querendo dizer com aquilo. Não é comigo. Ah, então eu vou tomar banho, depois eu vejo, depois a gente conversa. Ah, eu vou, vou subir ali, eu vou vou fazer um negócio ali e depois a gente conversa. E aí, tá mais calmo agora? Tá mais calmo agora? Vamos conversar? Aí a pessoa já começa a chorar. Ai, desculpa. Ai, não era nada com você. Eu falei, eu sei que não era nada comigo, não te fiz nada. O que está acontecendo? Né? Vamos conversar o que está acontecendo. E diversas vezes já aconteceu isso, né? E eu falo, calma, vamos conversar e entender o que que eu posso te ajudar. Né? Então, aí vem o nosso propósito, né? Acaba sendo um propósito de vida, que é muito melhor ainda, porque a gente vai fazer, de fato, aquilo que nós estamos se colocando a ser feito, de uma maneira maravilhosa, conversar com pessoas que realmente têm aquele sentimento de dor que está incomodando, ou que ela precise de algo, mas ela acha que é por culpa de um terceiro, mas na verdade é o que está dentro dela. E é bonito porque a gestão emocional ela resgata com muito amor, né? Sim. Então, só que para isso a gente passou por esse processo. Eu passei por isso, como você também passou, né? E diversas gestoras que estão em atendimento aí, eles também tiveram a sua dor e passaram, e a gente está conseguindo ajudar pessoas, né? Estamos conseguindo fazer com que mulheres, indivíduos, sejam libertados daquela prisão que ela estava achando que não conseguia enxergar. Como você falou, né? Começa a colocar o óculos, né? A gente coloca um óculos na pessoa que ela começa a ver o quê? Ver as flores, ver a luz do sol. Quem não conseguiu ver o sol hoje? Está maravilhoso o sol. O céu está azul, né? Quem não conseguiu escutar um pássaro cantando? Então, mas para isso por quê? Porque ela só escuta o caos. Ela só vai escutar as coisas que ela está mirando para enxergar, né? E se fortalecendo todos esses sentimentos, todas essas emoções, ela vai sim começar a enxergar o sol, sentir a natureza, né? Ver que a grama está verde, ver que a flor é amarela, né? Então são coisas realmente sensacionais. E como eu falei, é um caminho sem volta. Quem hoje busca a gestão emocional é um caminho sem volta. E eu amo de falar sobre isso no Instagram, né? E eu vejo pessoas falar, eu adoro ver os seus stories. Porque realmente é de verdade, não é nada, não é montagem. Então eu estou caminhando assim, eu vejo uma flor bonita, eu tiro foto. Né? Aqui agora na praça tá vindo as frutas, tá vindo a jabuticaba, daqui a pouco vocês vão começar a ver aí as flores, as frutinhas também. É acerola, é jabuticaba, porque isso é da minha raiz, né? Eu fui criada na parte ali do interior, então isso é minha raiz, adoro estar em contato com a natureza. E eu sei também que tem pessoas que também têm que parar e também têm que começar a sentir isso. Sim. Por que não falar sobre isso? Né? Tem muitas pessoas que ficam aí se fazendo de algo que não é. Então, isso me trouxe. Né? Então, eu vejo hoje as pessoas falando, nossa, eu adoro acompanhar seus stories, eu fico muito feliz por isso.
Porque isso é um sinal que eu estou conseguindo mostrar quem realmente eu sou, né? E Não é tá, como você falou. está inspirando, né? Sem a intenção de inspirar, né? Você está apenas Sem sendo você. reforçar nada, sem Isso, reforçar apenas sendo nada, você. né? Sendo, porque eu vejo que as pessoas hoje estão perdidas, né? Então, hoje é muito sobre as coisas que estão acontecendo e as pessoas não sabem, né? Como eu também estava perdida. Não sabem quem são, não sabem o que gosta, vai pelo outro, vai porque o outro está falando fazer e não está fazendo porque realmente, de fato, ela sente vontade de fazer, né? Então, esse é o nosso propósito. E nós estamos fazendo, assim, graças a Deus, estamos fazendo um ótimo trabalho. E não é só por atendimento, né? Não é só um atendimento. E sim por ter um propósito de vida e transformar outras pessoas. É isso que eu fico Sim, muito eu, feliz eu em estar falo, fazendo. eu falo assim que a gente começa na estética, né? Eu falo que eu comecei na estética. Eu falo assim que eu fui chamada, né, para trabalhar na estética por uma dor que eu tinha, né? Eu era uma mulher que eu tinha muitas dores, muitas cólicas, né? E aí eu descobri a estética através da drenagem linfática. E aí eu Uhum, pensava assim, gente, eu quero fazer isso, eu quero ajudar muitas outras mulheres que sentem dor a não sentir isso mais, né? sim, Eu quero proporcionar esse bem-estar, porque do mesmo jeito que eu melhorei, eu tenho certeza que um monte de gente vai melhorar também. Eu falo sim. que isso foi o bichinho que me picou, sabe? Que me levou para a estética. E aí eu comecei fazendo, na época, né? Não tinha faculdade de estética, né? A gente Era só só técnica. tinha curso livre e curso técnico, Uhum, né? Só tinha o Senai, né? técnica. E Só. aí, Senac. Senac, né? Só tinha. Senac. Assim. Então, assim, não tinha muito. Depois que nasceu a faculdade de estética e tudo mais, mas o bichinho do autocuidado me pegou ali. Mas aí, se você for analisar, lá atrás eu já cuidava, né? E aí eu transferi esse cuidado de olhar assim, quero cuidar de outras mulheres que sentiram a mesma dor que eu, né? E aí, da mesma forma, eu falo assim que daí você vai trabalhando, né, e seguindo nessa jornada, e você vai sendo convidada, né, a olhar para algo mais. Então, eu via que as clientes que chegavam não era só uma questão de relaxamento, não era só a questão daquela dor, mas era a dor emocional. Eu falo que foi isso que me puxou, sabe? Como você disse, a gente já é um divã, né? Porque a pessoa deita ali, e não é só ela, porque quando a gente deita, a gente também já começa, né? Pá, 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 né? Então, assim, a gente inverte os papéis. Então, assim, a gente se sente muita vontade quando a gente deita numa maca, né? De desabafar, de falar, de cuidar ali do nosso corpo, mas também cuidando das emoções. Eu falei, gente, eu preciso estudar sobre Sim, isso, sim. né? E aí eu preciso também me autoconhecer. E aí eu falo que eu fui estudar, falo assim, para ajudar as pacientes. E aí eu descobri que primeiro eu cuido de mim, né? Exato. Para depois eu cuidar do outro. Mas eu falo assim, muitas vezes a pessoa vai chegar para cuidar das emoções, fazer um curso, por exemplo, ou fazer um autoconhecimento para cuidar do outro, Uhum. né? E aí você se vê sendo cuidada. Você primeiro precisa ser cuidada. Né? A gente descobre que para você cuidar do outro, você precisa também se cuidar, olhar para você primeiro, né? E aí foi muito isso, né? Que a gente, como profissional, que a gente entra na gestão emocional e a gente começa a olhar para quem nós somos, fazer essa jornada linda que a Rê fez, que eu fiz, né? E convidar a cada pessoa, né, que ainda não fez, né, essa jornada. A gente fala jornada do autoconhecimento, mas é você decidir olhar para dentro de você, conhecer quem você é na sua essência, sem o julgamento. Porque quando a gente olha sem o julgamento, e é desenvolver esse olhar, porque a gente precisa desenvolver o olhar de não julgar, né? De escutar qualquer história de qualquer pessoa e apenas escutar, e não falar assim, não, ela tá certa, não, a outra tá Não, certa. Não, não. é Sim. você escutar, porque cada um tem a sua verdade, né? Existe assim, a verdade da Janete, a verdade da Rê e o fato, né? Então, Exato. sempre vai ter as nossas verdades conforme aquilo que a gente traz dentro da gente, né? E eu quero agradecer, Rê, por você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Imagina. Foi uma honra para mim, eu falo, é uma honra de ter mulheres incríveis, maravilhindas que estão aqui
né, que compartilha um pouquinho, né, do seu momento vida, que eu falo que a gente só tem o hoje e a gente só está no agora, quando a gente exerce a nossa autopresença, né? Precisamos pensar, né, no futuro? Sim. Precisamos olhar para o passado? Sim, também, né? Para a gente honrar, trazer de experiências, né? Aquilo que dá para eu aproveitar, eu levo para frente, aquilo que não dá, fica só como aprendizado, né? E não para a gente seguir leve. Então, no hoje, eu estou aqui agora com a Rê, né? E no hoje, para quem está assistindo gravado também, né, está no momento agora. Então, eu honro muito a sua vida, né? E eu quero que a Rê, né, deixe uma mensagem para todas as mulheres que passaram aqui, homens também, né? E para as que vão passar depois vendo gravado. Deixa uma mensagem para a gente. Eu quero agradecer, tá? É um convite maravilhoso que você me fez. Pode fazer mais, que eu volto. Fiquei muito honrada, de verdade. E assim, eu quero deixar uma mensagem. Ser você mesma é um ato de coragem. E cada passo nessa direção é valiosíssimo. Continue firme, verdadeiras a si mesma. E nunca deixe de acreditar o poder da sua autenticidade. E obrigada, Janete, obrigada por estar aqui hoje. Agradeço a cada um que teve esse carinho de entrar, de acompanhar. E também quem for assistir gravado, agradeço também, tá? Porque nós temos o nosso caminho e temos o nosso propósito. Para isso, existe um processo. Então, se você está aqui neste momento, é que você está suportando o processo. E apenas continue. Tenha coragem de ser você. Esse é o nosso desafio. E Sim. obrigada. E eu quero, eu falo assim, agradecer, né? Porque a gente sempre passa por desafios durante todo o tempo, né? E nem sempre é possível a gente estar juntas, né? Mas eu quero honrar muito a sua vida, né? Dizer que é maravilhoso ver, né, toda a sua jornada, né? A gente, quando está dentro de uma turma de gestão emocional, a gente, eu falo que é nosso lugar secreto, né, no mundo, Sim, amor. porque ali a gente consegue ser vulnerável e sendo vulnerável a gente ajuda todo mundo que está ali. Eu falo que quando você está junto, você carrega a mesma energia, a gente carrega a mesma energia do aprendizado, a gente carrega a mesma energia das vitórias, da celebração, a gente carrega a mesma energia, né? De que somos lindas, incríveis, pessoas espetaculares, né? E você é essa pessoa, Rê, né? Que você veio para brilhar, né? Que você veio para realmente ser luz na vida de tantas mulheres que ainda vão passar pela sua vida, que você vai conseguir transformar através, né, da sua vivência, né? Da estrada que você caminhou, você consegue ensinar para outra pessoa, né? Então você já percorreu essa estrada, você consegue ensinar para outra pessoa, consegue inspirar essa outra pessoa, consegue fazer com que ela também não esteja sozinha nessa jornada, né? Então que essas mulheres que vão chegar até você com toda certeza, né? Não serão uma nem 10, né? Mas serão centenas de mulheres que você irá ajudar. E um dia você vai voltar aqui para contar. Nossa, aquele dia lá, né? Foi meu primeiro desafio, né? De Sim. contar a história. Você irá contar a história e trazer muitas outras mulheres para contar a sua própria história em primeira pessoa. Eu sou, né? Eu sou, Eu né? sou. Então, Uhum. é uma honra, né, compartilhar desse momento vida, desse momento agora, desse momento hoje com você, Rê. Eu que agradeço, Jan. Que lindas palavras. Obrigada pelas palavras. Eu tô aqui me segurando para não chorar. Ela tá querendo chorar. Chora, Eu tô chora. chorando. Eu tô bem chorando emotiva. Mas de verdade, assim, é maravilhoso quando a gente consegue, né? Hoje realmente está sendo desafiador para mim, para quem me conhece sabe que eu sou tímida em relação a estar às câmeras, né? Mas está sendo desafiador e eu creio que assim daqui para frente não vai ter mais nenhum impedimento, porque tudo que tinha para acontecer já aconteceu. Eu consegui cada escadinha, eu consegui subir, consegui alinhar. E essa foi mais um degrau que eu consegui subir. E eu estou me sentindo lá em cima, com a minha medalha na mão, sabe? Posição de campeão de verdade. E daqui para frente vou aceitar outros
desafios, vou fazer porque hoje eu sei quem eu sou. E isso tudo através da gestão emocional. E o quanto é importante estarmos abertos, ser vulneráveis, para que realmente, de fato, a sua história seja reescrita, porque você não é o que te disseram, você não é a sua ansiedade, você não é a sua angústia e nem a sua frustração. Você é uma pessoa maravilhosa que veio para essa terra muito abençoada e para ter o seu propósito e ter muitas realizações, Sim. porque nós somos merecedores, né? Eu tenho uma fé que né, Deus ele coloca as coisas na nossa vida porque Ele sabe o quanto a gente é merecedora daquilo e a gente não entende o processo. Mas Deus é maravilhoso. Quando você me fez o convite ontem, na hora começou a tocar um louvor que eu amo, né? E agradeci, de verdade, só agradeci e falei, eu entendo, obrigada, tá? Obrigada, eu Vamos pra entendi. É, frente. só Só vai. Quando vai, você fica falando lá, só vai, só agora eu vai, quero ver vocês aí, só vai. só vai. E realmente agradeço a todos que passaram na minha vida nesse processo, bons e ruins, porque a gente não aprende só com flores, a gente também aprende com os espinhos, né? Furadinha ali, furadinha, espetadinha aqui. E aí, realmente, hoje eu me tornei uma outra pessoa e quero também fazer o convite para outras mulheres, outras pessoas que queiram sentir o que a gente sente hoje, né? O que essas mulheres lindas sentem hoje. Essa emoção de falar sobre aquilo que aconteceu lá atrás sem doer. Não dói nada. Hoje as minhas lágrimas são de felicidade, a minha emoção é de felicidade e eu sei aonde eu posso chegar, né? E realmente, assim, é grandioso, de verdade. E não para mim, não para ser snob, para passar por cima de ninguém, não, nada disso. Eu quero sim estar aonde eu quero estar, eu quero fazer o que eu quero fazer, tá? E não me permito mais que as pessoas me coloquem no lugar. Não me permito ser colocada de cantinho, ser a boazinha, parabéns, sabe? Não, hoje eu me permito ser a mulher, quem realmente eu vim para ser. Isso. Beijo. O Obrigada. coraçãozinho, né? É, O meu não, eu tô segurando o celular. então vai, vamos fazer Aquelas, metade, né? metade. Ai, não dá aqui. Pode Olha ir. lá. Obrigada, Beijo. obrigada. Um beijo. Beijo.